A gente muda agora de assunto e começa a tratar, gente, da guerra no Oriente Médio. A gente tem tratado aqui bastante de repercussões na economia, do que está acontecendo no conflito, nos dias e nas contradições dos anúncios de Trump. Agora, tem uma outra perspectiva, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Da repercussão política, da repercussão da popularidade de Trump, da percepção da sociedade sobre o que Trump está fazendo com a sua guerra no Irã. Eu já recebo aqui a nossa editora de internacional, Jéssica Petrovna. Jéssica, bem-vinda. Você vai trazer uma série de levantamentos aqui que mostram como o apoio de Trump, mesmo entre os seus partidários, diminuiu em função da guerra. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite para você que nos acompanha. É isso mesmo, Thaís. Donald Trump, ele teve uma lua de mel, por assim dizer, aquele período ali de aprovação alta após a eleição, bastante curta nos Estados Unidos, por uma série de fatores. Primeiro, o tarifaço, que foi mal visto lá nos Estados Unidos, também aquelas ações da polícia migratória que mataram cidadãos americanos e agora a guerra no Oriente Médio. E aí, Thaís, neste final de semana, um levantamento, uma média das pesquisas feita pela CNN mostrou que a aprovação de Trump é de cerca de 35% só, 64% desaprovam. Sabe quem ficou boa parte do mandato nessa faixa dos 30% lá nos Estados Unidos, Thaís? George W. Bush, que também travou uma guerra extremamente impopular, só que no Iraque. No segundo mandato dele, né? Exatamente, naquele contexto ali de guerra contra o Iraque. E aí, Thaís, nós preparamos aqui alguns levantamentos. Esse primeiro é quando os americanos são perguntados ali sobre algumas questões centrais. Então, na imigração, no ano passado, 51% concordavam com a forma como Trump vinha lidando com a imigração. Agora foi para 41%, também nesse contexto de ações muito incisivas, muito violentas do ICE. A morte de 2 americanos aqui, né, Jéssica? Não podemos deixar de trazer. Aqui na economia, Thaís, 31% só aprovam Trump na economia hoje. Esse é o patamar mais baixo da carreira de Donald Trump. Não é só deste mandato, também do seu primeiro mandato. Também com efeito da guerra na guerra contra o Irã. Vale lembrar que o galão da gasolina nos Estados Unidos passou dos $4, então isso tem pesado no bolso dos americanos. E isso também está relacionado com a terceira tela, que é aqui na política externa. A aprovação é ali de 36%. O que as pesquisas têm indicado é que não só os americanos eles estão insatisfeitos com a forma como Trump tem lidado com a economia, mas também eles acham que Trump tem tido as prioridades erradas. Que Trump, por exemplo, atacou a Venezuela, depois atacou o Irã e não está fazendo o suficiente, na visão desses americanos, para lidar com a inflação, para lidar com o custo de vida, que é hoje a principal insatisfação. E aí, Thaís, eu preparei outras 2 telas para a gente ver como isso tem interferido na aprovação de Donald Trump em diferentes grupos demográficos. Então, aqui, de modo geral, caiu de 48% no ano passado para 35%, numa média ali dos americanos. Agora, entre os homens, que foi um público importantíssimo para a vitória de Donald Trump sobre Kamala Harris na última eleição, caiu de 54% para 38%. Entre as mulheres caiu ainda mais. Aqui, os latinos, embora os latinos historicamente tenham apoiado os democratas, o crescimento de Trump entre os latinos na última eleição também foi fundamental para que ele conseguisse vencer Kamala Harris, principalmente entre os homens latinos. E aqui a aprovação dele entre esse público cai de 41% para 23%. E aí, Thaís, aqui também, entre republicanos, democratas e independentes, os republicanos continuam apoiando o governo, 80%, mas já foi um apoio bem mais forte. E entre os independentes, ali caiu de 41% para 26%. Tudo isso é importante, Thaís, porque estamos a 6 meses das eleições de meio de mandato, as eleições... Para a renovação do Congresso americano, que hoje tem maioria republicana, né? Exatamente. Os democratas estão de olho em tentar reverter esse quadro, tentar conquistar
uma maioria no Congresso. As pesquisas sugerem que eles podem sim conseguir. E aí, Thaís, só para concluir, temos mais uma última tela. Que aí são entre aquelas pessoas que, assim, apoiam firmemente Donald Trump, que estão com ele, independente do que aconteça. Eram 64% dos republicanos. Hoje são 43%, entre os democratas baixíssimo esse percentual, entre os independentes também caiu. E a guerra contra o Irã também entra um pouco nesse cenário, porque recentemente nós vimos Donald Trump entrar em embates com republicanos, com apoiadores de longa data, como a Marjorie Taylor Greene, que foi uma deputada, uma congressista republicana, que era uma ferrenha apoiadora de Trump, se voltou contra ele por causa da guerra. Até o Tucker Carlson protagonizou ali. Esse mais emblemático ainda, já até pediu desculpas, né? Exato. Então, mesmo entre esses republicanos que eram ali, estavam com Trump, não importa o que acontecesse, esse percentual tem caído nesse contexto de guerra contra o Irã. E aí, só para concluir, Thaís, hoje a gente viu um movimento do governo do Donald Trump de dizer aquela operação que a gente iniciou em fevereiro acabou, agora o nosso foco é reabrir o Estreito de Hormuz. Então, nesse cenário de insatisfação dos americanos, Trump parece tentar buscar uma saída, Thaís. Claro, Jéssica, super interessante esses números para a gente entender que há um impacto fortíssimo político para Donald Trump também. Jéssica, obrigada, boa noite para você.